Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de dialogar um pouquinho aí com vocês sobre este tema amplamente citado na atualidade, nos contextos, né, nos ambientes terapêuticos que tratam do desenvolvimento e do aprimoramento humano. O conceito que nós vamos conversar hoje, meus queridos amigos, refere-se aí a o conceito de sombra. A gente escuta muito falar, o indivíduo só evolui quando ele tem plena consciência de suas sombras. É preciso ter consciência. O próprio Jung, né, fala, o ser só torna iluminado quando ele consegue tornar consciente toda a sua escuridão e por aí vai. Mas a gente escuta falar tanto, né, sombra, escuridão, mas o que isso significa? Fica até uma coisa meio mística. Muitos passam a entender mais pelo lado místico e esquece do lado psíquico. Outros entendem só pelo lado psíquico e passam a não levar em consideração o contexto espiritual que envolve essa palavra. E aí vira uma confusão sem tamanho, né? E aí muita gente acaba pronunciando e utilizando este termo, utilizando-se desse conceito de maneira inadequada. Visando esclarecer esses desentendimentos, nós vamos aqui explicar de maneira aí concisa, de maneira sucinta e objetiva, tá? Nossa explicação vai ser bastante categórica e, obviamente, a gente vai trazendo mais vídeos e vamos conversando sobre isso também nas nossas postagens na internet, na minha página, Roberto Queiroz Queiroz, página no Facebook, Roberto Q. Queiroz no Instagram e nas nossas conversas, nas nossas publicações, nos livros que nós publicamos aí periodicamente, tá? Então, meus queridos amigos, o que é na verdade sombra? Bom, a gente não pode falar de sombra, nós não temos como falar de sombra sem antes falar o que é o trauma, tá? Então, o que é uma situação traumática, na verdade? O que é uma situação traumática na vida de um indivíduo? É uma situação na qual ele vivenciou intensamente um sentimento aversivo. Esse é o conceito mais objetivo e mais claro que podemos chegar aí sobre a ideia de trauma, tá? Então, trauma é uma situação, um evento específico na vida do indivíduo, onde ele experimentou uma situação aversiva, desagradável, de uma maneira bem intensa, tão intensa que marcou. Então, o trauma ele está intimamente relacionado à noção de marca, ou seja, aquilo que marcou o indivíduo de maneira negativa, tá? De maneira aí estabelecendo uma relação com o sentimento aversivo negativo. O sentimento pode ser de medo, o sentimento pode ser de revolta, de preocupação, de indignação. É importante saber que dentro dessa marca tem o quê? Tem que dentro do trauma tem uma marca e dentro dessa marca tem o quê? Tem um sentimento aversivo intenso, negativo, tá? Ruim, ok? Até aí entendemos o que é o trauma. Por trás do trauma, o que nós temos? Nós temos a sombra. Entendendo aí, agora a gente vai pular um pouquinho para a psicanálise, entendendo aí que psicanaliticamente falando, né, os traumas e os sentimentos negativos, geralmente por conta dos processos de recalque, né, eles acabam ficando no plano inconsciente. Lembrando novamente que o inconsciente refere-se o quê? À parte inacessível da consciência, tá? Aqui nós vamos tratar dessa forma inconsciente, ou seja,
tudo aquilo que faz parte de nós, que faz parte da consciência e que não pode ser conscientemente acessado, tá? Por que faz parte da consciência? Porque faz parte de todo conteúdo imaterial psíquico que nos envolve, ok? Entendendo por esse ponto de vista, nós podemos entender o que? O que no inconsciente está todos aqueles acontecimentos, comportamentos aprendidos, todo aquele conteúdo que não pode ser acessado facilmente pela consciência, ok? Até esse ponto, nós entendemos que o inconsciente faz parte de nós, age sobre a gente, mas a gente não percebe, na maioria das vezes. Roberto, mas no inconsciente só tem experiência ruim? Não. No inconsciente estão também os aprendizados, os comportamentos aprendidos. Vamos seguindo por esse raciocínio. Entendendo que no inconsciente estão todos os conteúdos bons e ruins, principalmente os comportamentos aprendidos, concluímos o quê? Que os traumas, né, as situações traumáticas, os eventos traumáticos estão lá no inconsciente guardadinho, tá? Porém, o trauma, propriamente dito, ele é somente um evento, tá? Imaginemos a seguinte situação. Uma mulher que foi, quando criança, sofreu um abuso, tá? Sofreu um abuso de um tio, numa situação familiar, no almoço de família. Pronto. No dia de comemoração do Dia dos Pais, ok? Imaginemos essa seguinte situação simplesmente para ilustrar o que é um trauma. Naquela situação, o tio pediu para ela sentar no colo dele. Para ela sentar no colo dele. Ela sentou no colo dele e nessa situação ele tocou ela de maneira indevida nas suas genitais. Ela, obviamente, assustada com aquela situação, repeliu, afastou. Ele tentou ali de alguma forma fingir que nada estava acontecendo e a vida seguiu, ok? Porém, essa moça, ela, naquela situação, vivenciou uma experiência que lhe causou um sentimento intensamente aversivo, tá? De asco, de nojo, de repulsa, de indignação. Tá? E a gente não está falando só de um sentimento, né? Percebeu? A gente está falando de vários sentimentos experimentados. Uma angústia que foi sentida depois, né? Pouco depois daquela situação, uma angústia tão intensa que fez com que ela tentasse o quê? Esquecer, como se nada tivesse acontecido, de tão desgastante que foi aquela experiência. Ela percebeu que se ela continuasse alimentando aquele sentimento, sem forças e sem condições de tomar uma atitude em relação a esse tio, quem iria sofrer, quem ia ficar mal seria ela mesma. Então o que ela fez? Ela procurou esquecer. Foi dando tempo ao tempo, foi seguindo a vida e pum, esqueceu, tá? E aí foi seguindo a vida. Aí essa situação acontece na vida dela quando criança, ainda com seus 6 anos de idade. Quando essa moça começa a atingir a puberdade, 12, 13, 14, aí já chega ali nos 15 anos, quando começa a ter, de certa forma, relações afetivas, né? Ela começa a demonstrar uma certa repulsa por rapazes. Ela começa a perceber que ela se sente muito mais à vontade perto de mulher, tá? Mas, diante de todo o contexto no qual ela vive, família religiosa e tal, ela entende no inconsciente dela que é inadequado ela ter uma atração homossexual, tá? Então ela começa a forçar na cabeça dela essa aproximação com garotos. Enfim, ela começa a namorar com o rapaz e tal. Quando ela tá namorando com esse rapaz, depois de certo tempo, começam aquelas carícias mais
quentes, né? Digamos assim, mais eróticas. E aí ela começa a ter uma certa repulsa, uma certa dificuldade com essa questão, inclusive chegando a repelir o rapaz. E aí ela meio que sem entender por que aquilo está acontecendo, ela se separa. Se separa e fala, não, eu não gosto de garotos, né? Eu tô lutando contra a minha própria natureza, eu gosto de meninas. E aí, posteriormente, ela começa a ter relações com mulheres, tá? Ela pode ter tido sim uma predisposição natural para gostar de mulheres, mas nesse caso fica evidente que ela vem experimentando uma repulsa num ponto específico, quando começam as carícias, quando começam a se intensificar, né, a relação com o sexo oposto. O que começa a acontecer com ela? Ela começa a ter uma certa repulsa. E aí ela fica meio sem entender, né? Poxa, mas eu gosto do rapaz, né? O rapaz começa a procurar ela, ela começa a perceber que ela começa a sentir falta também do rapaz. E aí começa toda uma confusão na cabeça da pessoa. Mas ela também gosta da menina. E aí ela não consegue meio que identificar, né, o que está acontecendo ali, se ela gosta de menino, se não gosta de menino, e começa uma verdadeira crise de gênero, né, de opção sexual. E aí eu coloquei um quadro realista, tá, que a gente vivencia aí com o paciente que nós temos, que ele apresenta que ela apresenta essa situação. E aí toda uma confusão, né? Aí ela sem saber, mas eu não sei, eu gosto dele, eu não gosto dela, eu gosto dela e não gosto dele. E aí a gente vai fazendo a investigação e aí descobre esse evento lá na infância dela. Mas isso já foi há muito tempo, né? Segundo as palavras dela. Isso já foi há muito tempo. Isso não tem como afetar a minha vida agora. E aí a gente percebe que isso começa a incomodar muito ela trabalhar com esse tema, trabalhar com essa questão. E aí a gente percebe o quê? A situação traumática agindo de maneira velada, de maneira subterrânea, né, na vida dela e gerando comportamentos que ela não entende muito bem de qual que é a origem, de onde que vem. E aí, trabalhando e entendendo e trabalhando processos de ressignificação com ela, ela consegue aí elaborar essa questão e superar, tá? É uma pessoa bissexual, no entanto, não apresenta mais o comportamento aversivo em relação ao parceiro do sexo oposto, como vinha apresentando anteriormente, porque conseguiu elaborar essa questão dentro de si e entender de onde vem a origem da situação. Mas, Roberto, o que isso tem a ver com a sombra? Bom, vamos desmembrar um pouquinho essa situação dela, essa situação que eu citei apenas como exemplo que eu citei apenas para exemplificar o entendimento do que é sombra, tá? O que é o primeiro, para a gente entender o que é a sombra, a gente tem que entender o que é o trauma. O que é o trauma? O trauma é o evento, a situação, a circunstância traumática que aconteceu ali, que foi o quê? Que foi o ato desse tio, de certa forma, invadir a intimidade dessa, abusar sexualmente. Vamos usar o português correto, tá? É o português claro. E aí, esse é o trauma, tá? O abuso sofrido naquela situação onde ela estava, de certa forma, indefesa, né? Vulnerável. E aí, isso é o trauma, tá? O que é a sombra? A sombra é todo o contexto situacional que foi criado a partir deste trauma, que envolve o quê? Que envolve a relação com o sexo oposto, né? Que envolve o toque erótico, o toque sexual, né? Que envolve
o processo de relação entre homem e mulher, né? Porque de certa forma ela foi desrespeitada, foi invadida, violada, violentada. E aquilo gerou todo um pensamento, tá? Pensamento não é os pensamentos que a gente fica na cabeça, tá, gente? O pensamento é o conteúdo ideário, são as ideias que ficaram na cabeça da pessoa em relação àquela situação, né? No caso do exemplo citado, a gente percebe que o toque erótico ele se tornou uma coisa asquerosa, que causa intenso repúdio, intenso nojo, e no contato com o sexo oposto, no contato com uma pessoa de suposta confiança, que seria um tio. E aí cria-se todo uma, um repertório de crenças, né, que vão orientar o comportamento deste indivíduo aí no decorrer da vida dele, sem que ele perceba, é inconsciente, é, é subterrâneo. Então a sombra é isso, é todo o contexto de crenças e de comportamentos aprendidos a partir de um trauma que se repetem mesmo em contextos e situações diferentes, afetando aí a vida do indivíduo de uma maneira aí consideravelmente negativa, como foi o caso dessa paciente que a gente citou como exemplo. Obviamente que existem inúmeras outras situações onde as sombras se manifestam em variadas formas, nos vícios, por exemplo. As sombras geralmente, todos os seres humanos têm sombra, só para deixar claro, tá? E essas sombras geralmente se manifestam nas questões que incomodam a gente, né? Aquilo que mais incomoda a gente, aquilo que gera sofrimento por conta da incompreensão, por conta da angústia que ocasiona e por conta de todo o repertório de comportamentos e de sentimentos e de pensamentos que traz consigo. É isso que é uma sombra, ok? Agradeço aí quem ficou até o final do vídeo para entender um pouquinho mais. E quem quiser interagir, vai deixando seus comentários que a gente vai respondendo aí de acordo com as possibilidades. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima, meus amados irmãos.